nós saudamos a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para louvar a Deus e aprender um pouco a respeito da educação, a respeito da educação formal, e também a oportunidade de amanhã realizarmos a nossa assembleia, que conta com a necessidade primária de lhes dar um relatório das atividades da ANEP e também eleger 4 conselheiros para o Conselho de Administração da nossa associação. Então, hoje nós não temos inscrição, não temos folha de presença, mas amanhã, no horário da Assembleia, nós teremos, então, esta folha de presença exatamente para o registro dos irmãos e irmãs associados, das escolas associadas, para participarem da nossa Assembleia. Nós queremos dizer que a minha classe de teologia está representada já por 3 dos nossos colegas, e provavelmente nós vamos receber mais outros membros da classe que virão para cá para participar da palestra. Nós queremos, desde já, agradecer ao reverendo Felipe Fontes pelo privilégio de ouvi-lo, pela oportunidade de compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa. E nós estamos certos de que haverá grande proveito nessa atividade que teremos hoje. Nós convidamos para nos trazer uma pequena mensagem devocional. Agora o seu tempo reduziu, porque você atrasou, não é? É assim, ele demorou, a devocional dele, o sermão dele vai ter que ser reduzido. Uma palavra devocional, iniciando os nossos trabalhos, e imediatamente após, o reverendo Felipe Fontes será apresentado pela Débora, e nós passaremos à palestra, tá certo? Eu já conectei a folha de presença aqui da minha turma, não é? Então, por favor, não saiam daqui antes de eu localizá-los, porque senão fica tudo ruim. E o que nós vamos ter aqui é a atividade complementar. Tá bem? Muito obrigado. Meus irmãos, como o tempo é muito precioso para todos nós, vamos tomar a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Eu sei que todos vocês conhecem bem esse texto da Sagrada Escritura, e nós vamos olhar para esses versículos 9, 10 e 11 do capítulo 2, numa perspectiva desta noite, dando abertura aos trabalhos da nossa Associação Nacional de Escolas Presbiterianas. O texto bíblico diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Nosso amado e bom Deus, nós estamos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nos dás de, reunidos nessa noite em Teu nome, poder também do Senhor receber instrução por Tua palavra. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade que cada irmão tem de estar aqui, pela viagem que cada um fez, ó Deus, e porque o Senhor, neste lugar, certamente vai nos instruir, nos orientar, nos ajudar na caminhada de educadores nessa pátria. Obrigado pela vida de cada irmão, pelas instituições que cada um representa, e dá que agora, Senhor, nós recebamos pela Tua palavra a instrução, e o Teu Espírito Santo nos instrua, nos edifique, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa igreja de Filipos, como todos nós sabemos, era, na verdade, a igreja que significava alegria e também a coroa do ministério do apóstolo Paulo.
Paulo tinha um carinho especial por esta igreja. Ele desfrutava de uma boa relação com esta igreja e ele tinha todo o prazer em escrever e orientar a esta igreja. Quando nós observamos esse capítulo 2, já no versículo 12, Paulo está falando da necessidade da obediência na tarefa de desenvolver a salvação. Ele diz no verso 12, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade, isso é o 13 e o 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa ideia de Paulo, a nos chamar a desenvolver a salvação, é uma ideia muito especial, muito preciosa, porque o desenvolvimento da salvação não é que Paulo esteja dizendo que nós temos que ganhar a salvação, que nós temos que conquistar a salvação. Ele não está dizendo isso para nós, que a salvação nos pertence por um direito de conquista. Ele sempre nos lembra, e especialmente nessa carta, que a salvação nos é dada graciosamente em Cristo. Ela é nossa porque alguém a comprou por um alto preço. E o preço da salvação não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19. Mas no texto que nós lemos nessa noite, vocês podem ver, a partir do verso 9, que nós temos 5 verdades declaradas sobre a exaltação de Cristo. Aquele que nos comprou e nos fez pertencer a Ele e que nos deu a salvação, foi exaltado. Nós estamos a serviço deste Senhor exaltado. E nas verdades sobre a exaltação de Cristo, nós temos, em primeiro lugar, a ideia de que Cristo foi exaltado não por si mesmo, em certo sentido, mas por obra de Deus. O verso 9 é claro nesse sentido. Ainda no verso 9 nos é dito que Cristo é uma exaltação, a sua exaltação é uma exaltação incomparável. Não há quem possa ser comparado nesse particular em relação à exaltação de Cristo. Mas eu quero me ater às 3 verdades finais dos versos 10 e 11 sobre a exaltação de Cristo, sendo ela uma exaltação que é dada por Cristo, por Deus, o nosso Pai, mas ela exige rendição de todos nós. E eu quero primeiramente tratar disso com os queridos irmãos, olhando o versículo 10, quando se diz assim, quando o apóstolo Paulo diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Queridos, nós vivemos num tempo em que há um sentimento de temor da nossa parte, de que há um avanço do mal em nosso tempo. E nós ficamos, às vezes, perplexos com este aumento, com esse avanço do mal. A questão que nós temos que olhar neste momento é no sentido de que nós servimos a Jesus. E Ele já está exaltado. E na sua exaltação haverá, sim, a rendição de todos, inclusive daqueles que hoje proclamam o mal. Nós precisamos entender isso. Nós estamos no campo da educação. O campo da educação é um campo bastante amplo e vasto, e às vezes nós ficamos temendo. O que vai acontecer no âmbito do governo com agora a aprovação da nova BNCC? O que vai acontecer no governo por causa da situação da identidade de gênero? E todos nós começamos a tomar um misto de perplexidade em torno desta realidade. Eu queria lembrar aos queridos irmãos de que nós conhecemos a Jesus, servimos a Jesus,
Ele está exaltado e a sua exaltação vai exigir rendição de todos. Talvez você esteja dizendo, mas isso é ufanismo. Isso é pensar apenas para o futuro. Claro, tem muito a ver com a escatologia e o futuro, mas tem muito a ver também com o momento presente em que nós estamos vivendo. O que eu entendo, queridos irmãos, é que quando nós dizemos que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, é que há um papel que a Igreja do Senhor, debaixo da autoridade de Cristo, precisa assumir de forma profética, entendendo que a aclamação final do universo é também o slogan confessional da igreja de hoje: Jesus Cristo é Senhor. Não é slogan da Igreja Universal, não. Isso é slogan daqueles que servem a Cristo. Mas nós somos minorias, você vai me dizer. Eu sei disso. Mas a vitória em Cristo não é dada por maioria. A exaltação de Cristo não é porque ele se tornou aquele que conquistou mais pessoas para o seu reino. Não. Mas a vitória de Cristo, ele é Senhor de todos, e a ele, e ao seu nome se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, porque, de fato, ele foi exaltado pelo Deus Pai. E eu queria lembrar, queridos irmãos, que o nosso trabalho de educadores precisa estar subjugado, submisso, confiante na exaltação de Jesus, que exige a rendição de todos. Uma segunda verdade que eu quero trazer ao nosso coração, nesse início de conversa e nesse início de caminhada aqui, nesses 2 dias, hoje e amanhã, é que a exaltação de Cristo é uma exaltação proclamada universalmente. O verso 11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso Deus, diante de quem os poderosos deste mundo vão ter de se curvar e confessar que Ele é Senhor. Pode ser que não o façam nesse tempo presente, mas mais cedo ou mais tarde, isso será plenamente factível. Aqueles que zombam dele vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que o negaram e nele não quiseram crer, vão ter de admitir e confessar que ele é Senhor. Essa confissão será pública e será universal. Todo o universo vai ter de se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira. Isso não significa, obviamente, todos nós aqui somos inteligentes para entender isso e temos uma teologia, pela graça de Deus, muito coerente. Não significa que todas as pessoas serão salvas. Jamais. Mas somente os que agora reconhecem que Jesus é Senhor e o confessam como tal, estes serão salvos. Entretanto, na segunda vinda de Cristo, aí sim, nenhuma língua ficará silenciosa, nenhum joelho ficará sem se dobrar, todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus é Senhor. E diante disso, meus irmãos, se Jesus é Senhor, escatologicamente, nessa expectativa nossa, nós já devemos, como igreja do Senhor, desenvolver o nosso trabalho, mesmo na área da educação, entendendo que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Nós não fazemos o trabalho de educação por nós mesmos. Nós não estamos tendo a educação como um fim em si mesmo. Abraçamos a educação confessional, e de modo particular, nós, os presbiterianos, abraçamos porque entendemos que estamos cumprindo
um desígnio de Jesus, o nosso Senhor. Não podemos fazer educação sem esta consciência. E, finalmente, esta exaltação de Cristo é uma exaltação que tem um propósito estabelecido. Eu falei que é uma exaltação que nos traz a ideia de uma rendição de todos. Eu falei que esta exaltação também ela é universal. Não há língua que não venha confessar que Jesus Cristo é Senhor, mas ela tem um propósito estabelecido. O final do versículo 11 diz: para a glória de Deus Pai. Naturalmente, aqui nós poderíamos estabelecer dois propósitos claros nessa ideia de que a glória de Deus Pai seja manifestada, seja conhecida com a exaltação de Cristo. É que todos, em todo o universo, vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, porque Deus o exaltou, Deus o fez assentar à sua direita, Deus o constituiu Senhor absoluto de todo o universo, e então o Senhor Jesus Cristo, no seu senhorio, foi a grande ênfase da pregação apostólica. Isso nós podemos perceber desde o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 14, a ideia de que o senhorio de Cristo foi a grande ênfase da pregação apostólica. Importa, então, que todos, e em todos os lugares, em todos os tempos, reconheçam e confessem que Jesus é Senhor. É em virtude do poder e da majestade de Jesus Cristo e pelo reconhecimento de que Ele é Senhor, que toda língua há de proclamar esta verdade e reconhecer o seu senhorio. A Igreja, em muitos momentos da sua história, e não está sendo diferente nesse nosso contexto que estamos vivendo, a Igreja tem sido chamada de clube que existe para o benefício do que são sócios. Nós não podemos continuar tendo essa ideia de que nós somos um clube que está vivendo em benefício do que são seus sócios. Nós somos chamados para fora, para ser sal fora do saleiro, para ser luz que brilha nas trevas. E não há um campo mais abrangente para que isso aconteça do que no campo da educação. No campo da educação nós temos oportunidades que em outras áreas dificilmente nós teríamos. Para citar um exemplo mais palpável, de ontem, por exemplo, a minha esposa trabalha numa escola pública do Distrito Federal. No período agora da Páscoa, o corpo de professores logo criou a ideia: vamos comemorar a Páscoa. E todos sabem que na comemoração da Páscoa, na nossa cultura, é trazer a ideia de um coelho e todas as coisas. E pela graça de Deus, todas as reuniões de oração, ela pedia à igreja: orem por mim. Eu quero ser instrumento de Deus lá na escola. E eu queria que neste ano a Páscoa fosse comemorada diferente. Ao invés da gente lembrar do coelho da Páscoa, nós pudéssemos apresentar quem de fato é aquele a quem comemoramos na Páscoa, o Cordeiro de Deus. E veio a semana, quando foi a quinta-feira, suspender as aulas porque iam detetizar a escola, mas quando chegou ontem, segunda-feira, eles resolveram que podiam comemorar a Páscoa. E, pela graça de Deus, a Páscoa foi comemorada com o anúncio da pessoa de Jesus. Há uma alegria imensa naqueles que participaram daquela comemoração, porque viram o significado real do que é andar no temor de Deus e viver
para o senhorio de Jesus. É verdade, queridos, que nessa mesma escola, a minha esposa, que é professora lá há algum tempo, recebeu uma notificação da Regional de Ensino para ela se justificar perante a Regional de Ensino por que ela estava ministrando nas suas aulas, em alguns momentos, sobre a fé cristã, a fé bíblica. Não é fácil, mas é este o princípio de que, quando nós queremos que a glória de Deus seja manifestada, nós estaremos sujeitos a enfrentar as situações adversas que surgem na caminhada. A outra verdade sobre esse propósito, e finalmente, é que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Paulo diz isso aos Coríntios: quer comais, quer bebais, que façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Paulo já havia advertido contra o pecado da vanglória. Toda glória que não é dada a Deus é glória vazia, é vanglória. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus. Que nesta noite e nestes dias nós entendamos, queridos irmãos, que o trabalho que fazemos no campo da educação o fazemos debaixo do senhorio de Cristo e para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Coube a mim, o Wilson me deu esse privilégio, de apresentar o Felipe. E eu poderia apresentar o Felipe de diversas maneiras. Poderia dizer que o Felipe é casado, pai de 2 filhos, pastor presbiteriano. Poderia dizer que o Felipe é professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Poderia dizer que o Felipe é aluno do Mackenzie, concluindo o doutorado. Mas eu prefiro apresentar o Felipe dizendo que ele é um grande amigo. Alguém que tem caminhado junto comigo nesses últimos 10 anos, pelo menos, trabalhando, discutindo, refletindo sobre a educação escolar cristã. E o Felipe tem sido uma bênção na minha vida, como tem sido bênção na vida das pessoas que o ouvem por esse Brasil afora. E o Felipe vai falar para a gente nessa noite sobre um assunto que sempre causa tanta confusão nas escolas, nas famílias, na igreja. De quem é a responsabilidade de educar, não é? E Felipe vai nos trazer uma palavra nos mostrando nas 3 esferas: esfera familiar, eclesiástica e escolar, a responsabilidade de cada um. Meus irmãos, boa noite a todos. Um grande privilégio estar com vocês essa noite. Quando a professora Débora me ligou a fim de que eu pudesse conversar um pouco com vocês nessa noite, meu coração se encheu de alegria, em primeiro lugar porque a ANEP tem sido instrumento de Deus na minha vida para me ajudar a pensar vários aspectos sobre educação cristã. A fala que eu vou oferecer hoje a vocês é sobre um livro novo que eu devo lançar agora em maio, no próximo congresso da editora Cultura Cristã, que acontecerá aqui por ocasião do feriado de Corpus Christi. E, nesse livro, nos meus agradecimentos, eu menciono algumas instituições que têm, de alguma forma, me propiciado a oportunidade de desenvolver o meu pensamento nessa área da educação cristã, e a ANEP é uma dessas instituições que eu menciono nas minhas menções de gratidão lá na introdução deste livro. Então, recebam a minha gratidão, é um privilégio, de fato, poder falar a vocês nessa ocasião. Eu sei que existem também alguns alunos da universidade que estão conosco, não é isso? É sempre uma alegria também poder ter vocês como público e poder, de alguma forma, oferecer algum tipo de contribuição que seja significativa para a formação acadêmica de vocês. O meu objetivo hoje com vocês é um pouco propagandístico, não é? Eu vou um pouco fazer propaganda
do livro novo que eu devo lançar agora em maio, e, obviamente, que a minha propaganda não tem razões meramente egoístas, não é? Não deveria ter nenhuma, mas o nosso coração sabe como mesmo quando a gente acha que não tem, às vezes tem, não é verdade? Mas eu espero que não tenha, que a minha propaganda seja calcada no fato de que eu creio que o texto que eu devo publicar agora em maio, de fato, pode trazer algum tipo de benefício. Então, a minha conversa com vocês nessa noite, que está sendo chamada aí no título da nossa palestra de Educação nas Esferas Familiar, Eclesiástica e Escolar, é, na verdade, um passeio geral por este texto que vai ser publicado em maio, cujo título será Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. E eu tenho basicamente dois objetivos na minha conversa com vocês nessa noite. Primeiro, eu quero contar um pouco daquilo que me levou a escrever esse livro, então é um pouco de trabalho aqui de bastidor, vocês vão ser, de alguma forma, privilegiados, vamos dizer assim, por ter algumas informações do que me levou a produzir esse texto que vai ser publicado agora em maio. E depois eu quero destacar algumas ênfases que eu tenho neste novo material relacionadas a essas três esferas ou a esses três agentes de educação, que são a família, a igreja e a escola. Então, o meu objetivo é bem simples, contar um pouco do que me motiva a publicar este material e depois oferecer algumas ênfases relacionadas a essas três grandes esferas. Então, sem mais delongas, vamos à frente. Por que esse texto, não é? Por que eu resolvi escrever esse texto chamado Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã? Primeiro, esse livro ele possui como objetivo o atendimento a uma necessidade muito pessoal minha. Eu não sei como é que vocês funcionam intelectualmente, porque nós pensamos de maneiras diferentes, mas eu tenho uma mente um pouco analítica, bem cartesiana, e eu dependo de quadros gerais para encaixar as minhas ideias. Sempre que eu tenho uma ideia nova, eu vou estudar um assunto, eu vou adentrar um campo de reflexão, eu sempre dependo de localizar aquela questão dentro de um quadro maior. E eu tinha muita dificuldade de fazer isso quando eu comecei a refletir sobre educação cristã, que não tem muito tempo, talvez muitos de vocês aqui já estejam pensando sobre educação cristã há mais tempo do que eu, tem mais ou menos 10 anos que eu estou refletindo sobre esse assunto de maneira mais detida. Uma das dificuldades que eu encontrei é que, sempre que eu me dirigia a uma bibliografia de educação cristã, ela tratava sobre esses três agentes de maneira separada, ou seja, ou eu encontrava um livro que falava sobre educação na família, ou eu encontrava um livro que falava sobre escola dominical e educação eclesiástica, ou eu encontrava um livro que falava sobre educação cristã escolar. Essas coisas nunca eram encontradas por mim, pelo menos foi a minha experiência, talvez você conheça outros livros que façam isso, eu nunca tinha encontrado um texto que me desse um quadro geral no qual eu pudesse, então, encaixar as minhas ideias mais específicas quando eu fosse lidar com elas. Então, o livro nasce de um problema pessoal. Eu tinha um problema. Eu, quando tinha uma ideia, queria encaixar num quadro geral, e eu não conseguia fazer isso porque eu não encontrava uma bibliografia. Obviamente que eu não ia publicar se isso fosse apenas um problema meu, né? Apenas um problema pessoal. E eu cheguei à conclusão de que talvez esse pudesse ser um problema de outras pessoas, não apenas meu, mas talvez existisse outras pessoas que dependem desse quadro geral, têm uma mente mais analítica, como eu tenho, e que dependem, então, de uma narrativa maior na qual as suas narrativas ou as narrativas menores são, de alguma forma, inseridas. E sempre que eu falo sobre esse assunto, a necessidade de um quadro geral, eu me lembro de uma citação do N.T. Wright, em um dos seus livros, na qual a citação ele ilustra de maneira muito clara o papel de um quadro geral para a gente encaixar as nossas discussões menores. Ele diz assim, N.T. Wright, abre aspas, qual é o significado da seguinte observação? Vai chover. Qual é o significado dessa frase? Vai chover. À primeira vista,
a afirmação parece ser bastante clara. No entanto, o significado e a importância dessa observação só podem ser entendidos quando vemos o papel que ela desempenha em uma narrativa mais ampla. Se estamos prontos para ir a um piquenique que vem sendo planejado há algum tempo, essas palavras seriam uma má notícia, com a implicação adicional de que talvez devamos alterar os nossos planos. Se vivemos em uma região da África Oriental assolada pela seca, onde outra longa estação de seca e a consequente perda da safra parecem iminentes, a afirmação seria de fato uma boa notícia. Se 3 dias atrás eu tivesse feito uma previsão de que iria chover e você não acreditou em mim, a afirmação confirmaria minha capacidade preditiva de meteorologista. Se fazemos parte da comunidade de Israel que está no Monte Carmelo, ouvindo as palavras de Elias, a afirmação confirma a mensagem de Elias de que Yahvé é o verdadeiro Deus e de que Elias é o seu profeta. Em cada caso, a afirmação por si só precisa ser ouvida no contexto de um enredo implícito mais amplo, uma narrativa implícita e completa. Eu gosto muito dessa citação do N.T. Wright, porque ela mostra qual é o papel de um quadro geral na interpretação de questões menores. Sempre que a gente vai lidar com uma questão menor, como é essa afirmação vai chover, o sentido atribuído a ela é dado sempre pelo quadro maior ou pela narrativa maior na qual nós localizamos essa afirmação. Então, por causa da minha necessidade pessoal e por causa da importância de um quadro geral, eu então decidi escrever esse texto que unia, de certa forma, o trabalho ou a tarefa desses 3 agentes e tentava estabelecer os limites de um campo, que é esse campo que nós costumeiramente chamamos de educação cristã. Então, foi basicamente isso que me estimulou a produzir esse texto, que eu espero vocês leiam posteriormente e, quem sabe, deem até um feedback a fim de que ele possa ser eventualmente melhorado. Como é que o texto é organizado? Bem, basicamente, eu dividi o meu texto, quando eu estava o escrevendo, em 2 grandes divisões. Uma primeira, na qual eu resolvi lidar com algumas definições e algumas discussões introdutórias. Bem, por que eu resolvi fazer isso? Por que eu resolvi começar com uma parte de definições básicas e discussões mais introdutórias? Porque desde que eu comecei a lidar com educação cristã, eu percebi que existe certa confusão em torno do conceito de educação cristã e em torno dessa terminologia. Se você já promoveu algum evento de educação cristã, você sabe que essa confusão é real. Quando você anuncia esse evento, as pessoas vêm para você e dizem assim: mas esse evento é para quem? Esse evento é para pais? É os pais que têm que ir nesse evento de educação cristã que você está promovendo? Esse evento é para professor de escola dominical? É gente que dá aula na igreja que deveria ir e frequentar esse evento? Ou esse é um evento para professores da escola dita, como é que eles usam mesmo a expressão? Secular, não é verdade? Ou esse é um evento para aqueles que estão envolvidos com a educação secular? Essas perguntas mostram como é que a gente precisa de maior clareza na definição de termos e conceitos nessa área, que é a área na qual nós atuamos, que é a área da educação cristã. Isso sem contar, eu estou me referindo aqui só à expressão educação cristã, sem contar expressões relativas, afins a essa expressão, tais como educação laica, educação secular, que às vezes é usado por pessoas diferentes com definições ou com sentidos diferentes. Quando eu fui para a bibliografia, eu percebi que essa percepção não é só minha. O professor Solano Portela, por exemplo, no seu texto publicado pela editora Fiel, O que estão ensinando aos nossos filhos, ele concorda com a minha percepção, ele diz, olha, de fato existe uma confusão em torno desse conceito de cosmovisão cristã, ou de educação cristã, que, segundo ele, estaria relacionada, abre aspas,
a multiplicidade de ideias errôneas sobre o tema, que fogem ao ideal bíblico da questão, ou talvez há uma confusão de termos que exigem definições mais precisas. Olha que interessante. O professor Solano diz, de fato, esse é um assunto confuso, esse é um termo confuso no meio da academia cristã. E isso se deve, segundo ele, a basicamente duas coisas. Primeiro, há uma falta de definição biblicamente orientada em vários tipos de várias literaturas, e depois há uma terminologia confusa que nós precisaríamos, então, de alguma forma, desanuviar. Ou seja, nós precisaríamos de alguns termos que fossem mais claros, mais distintos, para então nos referirmos especificamente a algumas coisas particulares dentro desse campo. Se você der uma olhada depois num artigo que o Dr. Valdeci Santos escreveu na revista Fides Reformata, chamado Educação Cristã, Conceituação Teórica e Implicações Práticas, você vai perceber que o Dr. Valdeci ele identifica pelo menos 4 usos diferentes do termo educação cristã na literatura pedagógica cristã. Então, ele diz, olha, existem pelo menos 4 usos diferentes. E talvez, aí veio o meu insight, nós precisássemos de uma terminologia mais clara e uma definição um pouco mais rigorosa de termos para termos mais clareza acerca do que nós falamos quando nós usamos a terminologia nesse campo. E então eu resolvi escrever essa primeira parte do livro, não é, que é uma parte menor, com o objetivo de garantir uma espécie de clareza conceitual e uma espécie de precisão semântica para que eu pudesse ser entendido com maior facilidade na minha segunda parte do livro. E eu ficarei muito feliz se as propostas de definição e de terminologia que eu faço ali na primeira parte pudesse ser considerada por vocês como uma proposta de definição e terminologia capaz ou suficiente, de alguma forma, para desanuviar essa confusão que existe no meio da nossa comunicação. Então, essa é a primeira parte do livro. Meu objetivo é um objetivo de definição e um pouco de discussões preliminares. Então, eu discuto, por exemplo, em que sentido, à luz de uma perspectiva cristã, seria possível ou não possível falar em educação laica, por exemplo. Ou em que sentido nós deveríamos falar ou não em uma educação secular. Quando as pessoas falam sobre isso, o que é que elas têm em mente? Existe ou não existe uma distinção entre educação cristã e educação secular? E se existe, qual é a natureza dessa distinção? O que seria, então, educação cristã e educação secular? Então, tudo isso está, de alguma forma, discutido nessa primeira parte. E na segunda parte do livro, eu, então, ofereço uma articulação de uma perspectiva cristã da educação. Ou seja, eu vou para aquelas perguntas básicas do campo pedagógico. Quem é que educa? Educa o quê? Ensina o quê? E com que objetivo as pessoas educam? Então, essas são as perguntas básicas quando nós pensamos na dimensão pedagógica. Quem é que educa? Educa o quê? E com que objetivo educa? E a minha pergunta nessa segunda parte é: como é que, à luz de uma perspectiva cristã, nós deveríamos responder a essas perguntas? Toda a teoria pedagógica, de certa forma, está fundamentada numa resposta a essas perguntas. E a minha pergunta, então, a minha questão posta na segunda parte seria: como é que um cristão, de posse de uma cosmovisão cristã, deveria responder a perguntas como essa? Quem é que educa? Educa o quê? Ensinando o quê? E, por fim, educa para quê? E a minha tese central, nessa segunda parte, é a de que uma perspectiva cristã da educação precisa ser teocêntrica. Essa é uma palavra muito conhecida no meio teológico, não é verdade? Tem a ver aí com a centralidade de Deus. Mas o que mais me interessa são as implicações dessa natureza teocêntrica para o universo pedagógico. Então, uma visão cristã da educação precisa ser teocêntrica, como uma visão cristã de todas as coisas precisa ser teocêntrica. Afinal de contas,
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, faz uma afirmação muito curta, cujo significado é completamente abrangente e cujo impacto é extremamente radical. Paulo diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Irmãos, essa afirmação é curta, muito curta, mas ela é extremamente radical. Quando Paulo diz isso, o que Paulo está dizendo é que não existe nada, absolutamente nada, na realidade na qual nós vivemos, que não tenha alguma relação direta com Deus. É por isso que uma visão cristã da realidade precisa ser uma visão teocêntrica, centrada em Deus. E uma visão cristã deste fenômeno ou dessa dimensão que é a educação precisa também ser teocêntrica. O que significa, basicamente, esposar uma definição ou uma perspectiva teocêntrica desta dimensão ou da educação. Significa, primeiramente, responder à primeira pergunta: quem educa? Com Deus no centro. E à luz de uma perspectiva cristã, portanto, Deus é o agente da educação. Ou seja, à luz de uma perspectiva cristã, não somos nós, seja institucionalizados numa família, numa igreja ou numa escola, que educamos. Fundamentalmente, à luz de uma perspectiva cristã, Deus é o agente da educação. Eu sei que a gente tem muita facilidade para perceber isso na Bíblia, quando a questão é a educação da nossa fé, não é verdade? Por exemplo, a gente olha para a epístola de Paulo a Tito e lê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos neste presente século de maneira justa, sensata e piedosamente. E aí olhamos para essa passagem bíblica e dizemos, é isso mesmo, a Bíblia está dizendo que Deus é um Deus educador. Mas, em geral, nós interpretamos essa afirmação bíblica como se ela ou ela dissesse respeito apenas para uma dimensão específica da nossa existência, que é a nossa fé ou a nossa espiritualidade. Deus educa a nossa fé e a nossa espiritualidade, mas quando nós pensamos no conhecimento enquanto habilidade, o saber fazer, ou o conhecimento do mundo, o conhecimento teórico das coisas criadas, então nós olhamos para esse tipo de conhecimento como se ele pudesse ser adquirido à parte da ação divina por meio de uma ação exclusiva nossa enquanto seres humanos. Mas a Bíblia não diz que é assim. Existem textos bíblicos que mostram que tanto o conhecimento enquanto habilidade, o saber fazer, quanto o conhecimento enquanto teoria, o conhecimento teórico racional, eles vêm das mãos do Senhor. Deus é educador por excelência. Querem um exemplo? Um dos textos que para mim é chave para mostrar, por exemplo, como é que o conhecimento enquanto habilidade procede das mãos de Deus, é o texto que está em Êxodo, capítulo 35, versos 30 a 35, que fala da construção do tabernáculo. Vocês se lembram dessa passagem bíblica, não é? O tabernáculo estava para ser construído, e aí então Deus dá ordens para que o tabernáculo seja construído, e aí lá no verso 30, diz assim o texto bíblico: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a ele e a Oliabe, filho de Aimazaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade
para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Do que o texto bíblico está falando aqui? De habilidade artesanal. O texto está falando de arte. E, segundo a passagem bíblica, o conhecimento artístico, a técnica adquirida por esses homens para executar a construção do tabernáculo, não havia sido adquirida apenas pela relação pessoal deles com o mundo. Não havia sido adquirida apenas por uma questão de treino mecânico, repetição, informação. Havia sido uma dádiva divina. Deus deu a esses homens o saber fazer, a técnica necessária para executar trabalhos manuais. Mas há um outro texto muito interessante que mostra como é que o conhecimento regular do mundo também é um conhecimento que procede de Deus. Eu me refiro aqui a Isaías, capítulo 28, versículos 23 a 29, que na verdade é um oráculo de julgamento profético de Isaías, e o texto que eu vou ler aqui, na verdade, usa uma figura para mostrar a certeza do juízo de Deus. Mas veja como é que a figura nos permite dizer que Deus é aquele que concede conhecimento do mundo nas coisas mais simples da realidade. Isaías 28, 23 a 29. O texto diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Agora preste atenção. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Ou seja, a lógica aqui do profeta é: não existem etapas para que o plantio aconteça. O lavrador não lavra a terra todo dia, ele lavra um dia. Aí no outro dia, depois da terra lavrada, o que ele faz? Ele lança as sementes. O lavrador obedece etapas do processo de plantio. A pergunta é, por quê? Porque ele aprendeu isso, não é verdade? Com quem? Olha o que o texto diz a partir do próximo versículo. Ele diz assim: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também este conhecimento, procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Deus é o agente da educação. À luz de uma perspectiva bíblica, Deus é o mestre por excelência. Em todo lugar, em qualquer dimensão da existência, na qual haja ensino, aprendizado e conhecimento verdadeiros, Deus está em ação. Ou seja, educação não é uma questão primariamente nossa. Não é uma questão que nós fazemos primariamente, mas é uma questão que primariamente Deus faz. Então, Deus é quem educa, à luz de uma perspectiva cristã. Ele faz isso através de agentes humanos, ok? Mas ele é quem age nesse processo de educação. A segunda pergunta seria: e qual é o conteúdo da educação à luz de uma perspectiva cristã? Deus. Deus é o agente, e a natureza teocêntrica da visão educacional cristã exige que nós digamos que Deus é também o conteúdo da educação cristã. Talvez você esteja estranhando isso, não é verdade? E perguntando assim: mas pastor, isso significa então que tudo que as pessoas devem estudar é teologia?
Ou seja, elas não precisam estudar mais nada, nenhum tipo de disciplina, porque, afinal de contas, se Deus é o conteúdo da educação cristã, então, ou da educação numa perspectiva cristã, então nós faríamos muito bem se nós apenas estudássemos teologia. Não é bem isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o conhecimento que adquirimos do mundo numa perspectiva cristã não é fim, mas é meio através do qual Deus se torna conhecido. Isso encontra sua base na própria natureza da realidade à luz de uma perspectiva cristã. O que a Bíblia diz sobre o universo? O que a Bíblia diz sobre o mundo? A Bíblia diz que a natureza do mundo é revelação. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a divindade de Deus, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. À luz de uma perspectiva educacional não cristã, o conhecimento do mundo pode ser um fim em si mesmo. Mas, à luz de uma perspectiva cristã, o conhecimento do mundo nunca é um fim em si mesmo. Aliás, o conhecimento do mundo como um fim, numa perspectiva educacional cristã, se chama idolatria. Porque é fazer da criação a coisa mais importante. Enquanto, na verdade, a criação é apenas um sinal, ela é apenas um vitral que existe para revelar a beleza do Criador. Há um sentido no qual quem não contempla Deus por trás do mundo criado não conhece a verdade sobre o mundo. Há um sentido no qual apenas aqueles que olham para a realidade criada, para o mundo, como revelação, sabem a verdade sobre a realidade. Então, Deus é o conteúdo da educação cristã. Primariamente, o mundo enquanto revelação de Deus, mas, finalmente, o próprio Deus como objeto revelado por essa realidade criada. Então, à luz de uma perspectiva cristã, Deus é o agente da educação, Deus é o conteúdo da educação. Você já pensou nas implicações pedagógicas disso? Se é verdade que Deus é o conteúdo de toda a educação, à luz de uma perspectiva cristã, se o ensino de um determinado conteúdo não extrapolar a si mesmo e dirigir o aluno para a contemplação do ser de Deus, não se pode dizer que o ensino daquele determinado conteúdo é um ensino efetivamente cristão. Ou seja, depois dei uma olhadinha num outro livretinho que eu escrevi recentemente, chamado Você Educa de Acordo com o que Adora, publicado pela editora Fiel, esse já está publicado, e eu faço uma distinção lá nesse breve livro entre duas abordagens de conteúdo, uma que eu chamo de abordagem transcendente e outra que eu chamo de abordagem imanente. E o que eu estou dizendo aqui é que uma abordagem imanente de conteúdo é aquela que olha para uma proposição matemática do tipo 1 mais 1 é igual a 2, como se isso fosse um fim em si mesmo. E ensina para o aluno, olha, você precisa aprender a somar porque tem que somar. Se você não somar, você não vai conseguir fazer conta do seu dinheiro lá na frente. Essa é uma abordagem imanente. Essa não é uma abordagem cristã. Uma abordagem cristã precisa abordar um conteúdo de matemática como esse, levando o aluno deste conteúdo para a noção de ordem cósmica que existe no universo e, finalmente, para a natureza pessoal do universo reverberada por essa ordem cósmica. Ou seja, esse tipo de abordagem poderia ser considerado uma abordagem cristã, enquanto a outra não. Então, Deus é o conteúdo da educação, à luz de uma perspectiva cristã, e Deus é o propósito da educação cristã. Deus é o objetivo da educação cristã. Toda prática educacional tem um objetivo, não é verdade? Ou seja, as pessoas podem educar umas às outras para que elas sejam bem-sucedidas economicamente. Outras pessoas podem educar a outras pessoas para que elas sejam socialmente inseridas numa determinada sociedade. À luz de uma perspectiva cristã, qual é o propósito da educação?
O propósito da educação é conhecer a Deus. Lembra do que Deus diz, escrevendo, por exemplo, através do profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 24 e 25. Ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Qual é o propósito da nossa existência? Por que nós existimos no mundo? Nós existimos para conhecer a Deus. E qual é o propósito, portanto, da educação numa perspectiva cristã? O que deveria a educação fazer com alguém à luz de uma perspectiva cristã? Levar este alguém, levar esse indivíduo ao conhecimento de Deus. Mais uma vez, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu não estou querendo dizer com isso que teologia é a única disciplina que alguém deveria estudar. Quando eu falo de conhecimento de Deus, eu não me refiro apenas a um conhecimento de natureza teórica ou a um conhecimento de natureza racional. Um dos sinônimos que a Bíblia usa para se referir a conhecimento é a palavra temor. Lembra que é esse sinônimo que está em Deuteronômio capítulo 6? Deus diz que Moisés deveria ensinar os estatutos, os juízos ao povo de Israel, para que o povo de Israel aprendesse a temer o Senhor. Quando eu falo de conhecimento de Deus, eu não estou me referindo aqui apenas a guardar informações sobre Deus na cabeça, mas é aprender a agir e a reagir na realidade, em cada esfera da existência, levando Deus em conta. Eu gosto da definição que John Frame dá de temor. Ele diz que temor é uma resposta pactual da pessoa integral a Deus em todas as áreas da vida. O que é conhecer a Deus? É levar Deus em conta em cada uma das dimensões da nossa existência. É fazer aquilo que Provérbios capítulo 3 nos ensina a fazer numa linguagem de sabedoria. Vocês se lembram do que diz Provérbios capítulo 3? Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é conhecer a Deus. Isso é temer a Deus. É, ao invés de confiar em si mesmo, aprender a confiar em Deus, levando-o em conta em cada circunstância da existência. Não é esse o propósito da Escritura, segundo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo? Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu sei que a gente tem uma visão muito reducionista disso, né? A gente acha que boa obra está resumida à dimensão ética. Uma boa ação é ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua, é atender alguém que está com uma dificuldade financeira. Eu sei que essas coisas são boas ações, mas não há qualificativo na afirmação do apóstolo Paulo. Aliás, há uma expressão de abrangência. É perfeito e perfeitamente habilitado. Obviamente que perfeição aqui não tem a ver com não errar nunca. Não é verdade? Perfeição aqui tem a ver com completude. O significado da palavra perfeito tem a ver com abrangência. É habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ideia de abrangência mais uma vez. Então, basicamente, essa é a minha tese geral na segunda parte do meu texto. Deus é o ponto de referência da educação cristã. Uma perspectiva cristã da educação precisa começar com Deus, se desenvolver com Deus e terminar com Deus. Deus é o agente, Deus é quem educa,
Deus é o conteúdo. Quando nós ensinamos alguém, nós estamos ensinando sobre Deus, a respeito de Deus, através da revelação de Deus. E Deus é o propósito, o objetivo da educação. Quando nós ensinamos alguém, nós queremos ensinar alguém a amar a Deus, a conhecer a Deus, a temer ao Senhor sobre todas as coisas. Obviamente que quando Deus educa, Deus faz isso através de agentes humanos, não é verdade? E aí, então, o meu livro desemboca em 3 capítulos específicos, exatamente sobre a atuação desses 3 agentes secundários da educação nessa tarefa pedagógica divina. Então, a minha tese é basicamente a seguinte: Deus é o agente primário da educação. Onde há a ação pedagógica acontecendo, Deus está em atuação. Mas existem alguns agentes secundários da educação, que Deus usa nessa sua tarefa pedagógica de educar pessoas. Quais são esses agentes? São 3, ok? Família, igreja e escola. Há muita coisa que eu digo lá, obviamente, mas eu quero ressaltar aqui apenas um destaque, um aspecto relacionado a cada um desses agentes para a gente caminhar em direção ao final do nosso tempo de reflexão. Bem, quanto à família, que é o primeiro agente, o aspecto que eu gostaria de discutir com vocês hoje aqui é a primazia da família na educação de um indivíduo. Então, eu tenho entendido, e defendo isso no meu texto, de que a instituição responsável pela educação de um indivíduo é a família. Eu acho que é possível encontrar a base bíblica para isso em Deuteronômio, capítulo 6. Por exemplo, quando Deus fala da necessidade de fazer com que o ensino perpassasse de geração para geração em capítulo 6, em Deuteronômio 6, ele coloca essa responsabilidade sobre os pais ou sobre a família. É possível encontrar isso na sabedoria bíblica, no livro dos Provérbios, que está cheio, repleto de orientações para que os pais ensinem aos seus filhos e para que os filhos ouçam a voz dos seus pais. Então, a Bíblia é clara em dizer que a família é essa instituição responsável pela educação. E eu creio que a razão pela qual isso acontece, a razão pela qual a família é essa instituição responsável, é que nenhuma outra instituição possui as condições pedagógicas que a família possui para efetivar a educação de um indivíduo. Então, nem a igreja possui, e nem a escola possui, as condições pedagógicas que uma família possui para encaminhar ou para ser a responsável pela educação de um indivíduo. Deixe eu levantar aqui para vocês apenas 4 vantagens da família na educação de um indivíduo em relação a outras instituições educacionais. Eu poderia levantar mais, mas eu gostaria de levantar apenas 4 diferentes vantagens da família e que a tornam uma instituição mais adequada para ser responsável pela educação de um indivíduo. A primeira razão é que a família exerce influência sobre a vida de um indivíduo desde os primeiros momentos da sua existência. Ou seja, todos os seres humanos nascem no contexto de uma família. E é no contexto dessa família que todo ser humano vai receber as suas primeiras impressões sobre o que é Deus, ou quem é Deus, sobre quem é Ele e sobre o que é a realidade na qual nós vivemos. Então, eu nasci no dia 9 de agosto de 1982. Ok? Já fizeram as contas aí, né? Já ficaram querendo saber quantos anos eu tenho, não é? Ok, 35 anos, 1982. Eu nasci nessa data. Nasci no contexto de uma família, lá em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. E, desde os primeiros momentos da minha vida, eu comecei a receber, através do meu pai, através da minha mãe, as primeiras impressões sobre quem Deus é, quem eu sou, quem o outro é, quem é ou o que é a realidade na qual eu vivo. Então, essa é a primeira razão pela qual a família é uma instituição
preparada para a realização dessa atividade, ou para a responsabilidade dessa atividade educacional. A segunda coisa importante é que a família é um ambiente natural de afeto e de confiança. Todos nós sabemos que nós aprendemos melhor com pessoas de quem nós gostamos. Não é verdade? Se você tiver antipatia comigo, ou se eu, ao vir aqui, você nunca me viu, se ao subir aqui eu causar uma antipatia em você, você fecha o seu ouvido e você não aprende absolutamente nada comigo essa noite. Mas se você, ao bater os olhos em mim, falar assim, até que esse moço parece que é legal, aí você então se abre para o aprendizado. Não é verdade? Aliás, quando nós gostamos de alguém de verdade, nós tentamos defender até as besteiras que ele fala. Não é verdade? Tal é o papel e o peso do vínculo de afetividade e de confiança nesse processo de ensino e de aprendizagem. Numa escola ou numa igreja, você tem que criar os vínculos de afetividade e de confiança. Eles não são naturais. Você precisa criar. Você tem que se esforçar para isso. E eu fico imaginando como deve ser para um professor algo penoso criar vínculos de afetividade e confiança com 300, 400, 500 alunos. Na família, os vínculos de afeto e confiança existem de maneira natural. É verdade que, com o passar do tempo, esses vínculos podem ser rompidos. É necessário que eles sejam mantidos, cultivados de alguma forma. Mas quando Deus criou a família, Ele já criou de modo que os vínculos de afetividade e confiança sejam naturais dentro dessa instituição. Ou seja, aquilo que os professores precisam criar, os pais já têm como ponto de partida. Vínculo de afetividade e confiança. Então, é por isso que a família é a instituição responsável pela educação. Ela é mais preparada do que qualquer outra instituição por isso. Terceiro, grande parte da educação ministrada na família é ministrada de forma informal, ou de maneira informal. E nós sabemos que, em geral, aquilo que nós aprendemos informalmente costuma ficar mais gravado, ter mais peso do que aquilo que nós aprendemos formalmente. Quer um exemplo disso? Lembra do professor que você mais gostou na sua infância? Pensa nele. Ou pode pensar também, depois de algum tempo, lá no ensino médio, ou então no começo da universidade. Lembra de um professor? Possivelmente, se eu perguntar a você qual é a razão pela qual você gostou desse professor, você não vai contar para mim uma experiência de sala de aula. Ou pelo menos não de uma aula. Ah, é porque eu lembro exatamente no dia que ele estava ensinando raiz quadrada. Foi fabulosa aquela explicação sobre raiz quadrada. Possivelmente você vai lembrar de alguma relação que você teve com ele, por causa, obviamente, da vida escolar, mas fora do momento da aula especificamente. Talvez, por exemplo, uma ocasião em que ele perdoou você por um trabalho mal feito. Talvez uma ocasião em que ele te ensinou alguma coisa no corredor, quando você perguntou alguma coisa para ele sobre alguma coisa que não tinha nada a ver com a disciplina. E você vai falar, eu nunca me esqueci daquele dia em que ele fez ou me disse isso. Por quê? Porque nós aprendemos mais quando nós aprendemos no meio da vida acontecendo. Já percebeu como é que a aula tem que ficar criando situações hipotéticas para colocar o aluno em circunstâncias no meio das quais, eventualmente, ele usaria determinado conhecimento? Você tem que ficar criando situações hipotéticas. Quando você estiver nessa circunstância, quando isso acontecer com você, então você faz isso, aquilo, outro.
A educação informal acontece no meio dos atos da existência acontecendo. Na família, na educação informal, você não precisa criar situações hipotéticas. A vida está pedindo para ser interpretada o tempo inteiro. São situações concretas, são situações reais, no meio das quais você ensina o tempo inteiro. É por isso que a família é a instituição responsável pela educação, porque ela está mais preparada para isso. É que grande parte do ensino familiar se dá no meio da vida pedindo para ser interpretada cotidianamente. Mas há uma quarta razão. É que a família é um ambiente no qual o aprendizado é necessário. Já pararam para pensar nisso? Se você criar problema numa escola, você pode sair dela, não pode? Você vira as costas para aquela galera ali com quem você criou o problema e vai embora. Você não é obrigado a elaborar um dilema ético que você teve na escola. Se você não quiser, você pode virar as costas para ele. Numa igreja é a mesma coisa, não é? Quantas pessoas você conhece que cria problema de relacionamento numa igreja e aí fica pulando de galho em galho, levando os problemas de relacionamento que ele possui para as comunidades nas quais ele vai? Isso não acontece frequentemente? Isso é costumeiro. As pessoas têm um dilema, uma oportunidade de aprendizado, uma crise que precisa ser elaborada para que o aprendizado aconteça, mas em instituições como a igreja e a escola, você pode virar as costas e evitar a crise. Na família, não. Por quê? Porque a família é o lugar para onde você volta quando você não tem mais lugar para ir. Então, você é obrigado a elaborar as crises. Na família, ou você elabora, ou você elabora. Ou você aprende, ou você aprende. Não tem outro jeito. É verdade que, às vezes, a gente reluta em aprender. Mas, mesmo quando relutamos em aprender, a família nos coloca de frente com a nossa relutância. Nos coloca de frente com a nossa falta de humildade para elaborar aquilo. Então, a família não é a responsável pela educação por acaso. Ela é a responsável pela educação porque ela é a instituição projetada por Deus que carrega as condições pedagógicas necessárias para ser a responsável pela educação de um indivíduo. Eu creio que, como defensores de uma educação cristã, mesmo envolvidos com a educação escolar, nós precisamos nos lembrar de enfatizar esse aspecto. Sabe por quê? Porque se é verdade que a família é a responsável pela educação de um indivíduo e não a escola, quando a escola se atreve a responsabilizar-se pela educação de um indivíduo, ela está extrapolando as suas competências e ela vai sofrer as consequências de estar tentando fazer alguma coisa para a qual ela não foi preparada para fazer. Ou seja, às vezes a gente quer dar conta de todas as coisas da vida de um indivíduo, enquanto, na verdade, tudo o que nos cabe é ajudar aquele indivíduo a conhecer determinados conteúdos, algumas coisas. E determinados aspectos da vida daquele indivíduo ele tem que resolver junto com os pais dele, com o pai dele, com a mãe dele, e assim sucessivamente. Eu sei que a gente sabe isso, mas, às vezes, me incomoda um pouco o discurso, mesmo de escolas cristãs, por exemplo, quando nós falamos da necessidade de parceria entre escola e família. Por exemplo, algumas vezes, em reuniões com coordenadores, eu já ouvi o coordenador de escola dizer assim: olha, nós queremos agradecer ao senhor pela parceria na educação do fulano de tal. Aí eu paro a conversa e digo assim: espera aí, tem um negócio errado acontecendo aqui. Eu é que tenho que agradecer a você pela sua parceria na educação do fulano de tal. Porque quando a gente agradece a família pela parceria, o que a gente está dizendo sem dizer? Que nós somos os responsáveis e que a família ajuda a gente. É o inverso. A família é responsável e nós ajudamos a família. Então, eu, como coordenador de escola, não posso agradecer a família pela parceria na educação do filho dele. O que eu posso é dizer:
muito obrigado por ter nos escolhido para ajudar você na educação do seu filho. Percebe a diferença? Muito obrigado, porque dentre várias escolas, a sua família, que é responsável por educar esse indivíduo, nos escolheu para que nós pudéssemos oferecer uma contribuição. Isso significa que nós deveríamos incentivar, e aqui vem algo difícil, as famílias a continuamente supervisionar a educação recebida pelos seus filhos na escola. Essa é uma tarefa da família. Uma das tarefas da atividade familiar na educação é estar atento ao que o filho está aprendendo na escola. E nós precisamos incentivar isso. Por mais que isso nos coloque, eventualmente, numa situação de fragilidade. Mas isso não deve nos fazer desestimular as famílias a acompanhar, a supervisionar a educação das crianças. Deve nos fazer a lutar sempre pela melhoria, pela excelência da nossa educação e pela honestidade da educação que nós ofertamos às famílias a quem nós servimos. Então, esse é um aspecto que eu gostaria apenas de destacar com vocês aqui, que eu trabalho lá, quando trabalho a questão da educação familiar, que é a questão da primazia da família como responsável pela educação. Bem, quanto à igreja, então, há uma série de tópicos que eu trabalho lá na educação cristã. Claro que pode fazer uma pergunta, mas eu acho melhor depois isso. Aí eu te dou a palavra, sem problemas. Quanto à educação eclesiástica, há uma série de tópicos. Basicamente, o que eu pretendo fazer é mostrar que a educação é uma atividade fundamental da missão que Deus atribuiu à igreja. Eu não sei se vocês se lembram, mas na grande comissão, texto que está registrado lá em Mateus, capítulo 28, não é? Jesus disse que a missão da igreja, ela se constitui de um imperativo composto de 3 atividades diferentes, não é? Qual é o imperativo? Fazer discípulos. Esse é o imperativo. A igreja, enquanto comunidade organizada, ela existe para fazer discípulos. Como é que a igreja faz discípulos? Acho que é possível ver 3 atividades nos textos da grande comissão. Primeiro, evangelizando, ok? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a primeira atividade da missão da igreja, por meio da qual ela faz discípulo. Pressuposto, as pessoas estão longe de Deus, elas precisam ser aproximadas de Deus, e isso acontece por meio da pregação, da proclamação. Como é que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? E como é que elas vão ouvir se não há quem pregue? Então, evangelização. A segunda atividade da igreja no cumprimento da sua missão, de fazer discípulos, é comunhão. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que Jesus está mandando sair jogando balde de água na cabeça de todo mundo à torto e direito? Certo, certamente que não, não é? O batismo aqui é o símbolo, é o sinal do ingresso na vida comunitária. Ou seja, você prega o evangelho e as pessoas que dão ouvidos ao evangelho, o que a igreja faz? Insere na vida comunitária. Então a missão da igreja não acaba quando as pessoas se convertem, ok? Ela só começou quando as pessoas se convertem. Agora a igreja precisa ser o ambiente favorável para o desenvolvimento espiritual dessa pessoa. Ela precisa, então, agora encontrar na igreja um ambiente de comunhão. Eu gosto muito desse aspecto porque mostra que a igreja não cumpre a sua missão apenas através daquilo que ela fala. Ela também cumpre a sua missão através do modo como ela vive, internamente, inclusive. O Francis Schaeffer, por exemplo, criador do Labri, que alguns de vocês aqui conhecem, ele diz que grande parte dos jovens que chegavam no Labri com crises de fé não chegavam porque eles tinham uma teologia ruim.
Não é porque eles tinham um problema de entendimento. Eles vinham de igrejas ortodoxas. Qual era o problema? A fonte da crise de fé deles é que eles não conseguiam encontrar na comunidade de fé na qual eles viviam correspondência entre pregação e vida. Aquilo que as pessoas diziam e a maneira como as pessoas viviam o Evangelho. A crise deles não estava no fato de terem uma teologia não ortodoxa. Eles eram ortodoxos de teologia. O problema é que eles não conseguiam ver na vida dos pais deles, dos líderes eclesiásticos deles, um estilo de vida semelhante àquilo que eles pronunciavam. Por isso que é importante que a igreja tenha essa dupla dimensão, aquilo que o Schaeffer chama de ortodoxia da verdade e ortodoxia do amor. Ou seja, não apenas a pregação do Evangelho, mas também a demonstração do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho e demonstrar o Evangelho. Então, faz discípulos evangelizando, inserindo pessoas em um ambiente de comunhão, mas Jesus continua. Então, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Percebe como é que a educação é parte integrante da missão da igreja? Ela é evangelização, comunhão e educação. Parte da tarefa da igreja é educar pessoas que não conheciam a Deus, mas agora conhecem, começaram a viver em um ambiente de fé e precisam aprender a seguir os passos de Jesus Cristo. Uma das coisas para a qual eu tenho chamado a atenção, e eu gostaria de chamar aqui, é a abrangência, mais uma vez, dessa ordem de Jesus. Jesus diz que nós deveríamos ensinar às pessoas tudo aquilo que ele havia ensinado. Esse tudo mostra a abrangência da atividade pedagógica da igreja. E aqui há uma questão que tem me incomodado muito na maneira como a igreja cumpre a sua atividade pedagógica no mundo contemporâneo. Às vezes eu frequento algumas escolas dominicais e eu percebo que parece que o estudo ou o ensino da escola dominical, ele é absolutamente desconectado da existência como um todo. Parece que o indivíduo vive de segunda a sábado num mundo, e aí então no domingo ele entra num mundo completamente diferente para aprender alguma coisa que não tem muita aplicação prática para a existência dele, quando ele estiver lidando com o seu trabalho, vivendo a sua vida na escola, enfrentando os dilemas de um cidadão, experimentando arte e assim sucessivamente. O que me parece que aconteceu é que nós adotamos uma perspectiva dualista da existência, como se a Bíblia tivesse algumas coisas a dizer a respeito de determinadas esferas da nossa existência, mas como se ela não tivesse absolutamente nada a dizer sobre outras esferas, como política, ciência, arte, cidadania, ecologia e assim sucessivamente. É fundamental a igreja contemporânea recuperar essa dimensão da totalidade da fé cristã, da abrangência da fé cristã, a fim de que nós tenhamos, por exemplo, escolas dominicais. Eu estou mencionando aqui a escola dominical só porque é a maneira como a maioria das igrejas tradicionais tem efetivado a sua educação cristã. Ela não é a única, ok? Não está lá na Bíblia que tem que ser assim, com a escola dominical, pode ter com outras maneiras diferentes, mas a escola dominical tem sido a maneira mais comum. Mas eu percebo que há esse aspecto de integralidade que é preciso recuperar na atividade eclesiástica. Creio que nós faríamos muito bem se trabalhássemos com a ideia de que um dos papéis da educação eclesiástica é formar a cosmovisão cristã dos indivíduos. Esse é o objetivo, deve ser um dos objetivos da igreja. Ajudar as pessoas a pensar de maneira cristã. Por que nós ficamos desesperados quando os nossos adolescentes vão começar a ir para a universidade? Por que nós ficamos desesperados? Ah, meu Deus, ele vai perder a fé. Por quê? Porque eles não foram treinados a pensar o mundo e a vida à luz de uma perspectiva cristã. Grande parte deles não foi treinada a fazer isso. E aí, nesse aspecto particular,
eu creio que a igreja precisa olhar para esse aspecto de maneira mais cuidadosa. E algumas pessoas têm me perguntado o que fazer. Eu tenho sido muito procurado por pastores um pouco assim desesperados com a situação dos jovens, adolescentes de suas igrejas, e eles vêm e dizem: reverendo, nós precisamos de ajuda para montar um currículo de escola dominical para os nossos jovens, prepará-los, etc. e tal. E eu tenho dito o seguinte: eu posso ajudar você a elaborar um currículo para os seus adolescentes e jovens, mas eu não acho que essa seja a turma que você tinha que atacar agora. Eu acho que são as crianças. Ou seja, adolescentes e jovens já perderam, ou se você for atacar adolescentes e jovens, você já perdeu a grande etapa de formação da mentalidade, da maneira como elas vão enxergar a realidade. Daí tem uma preocupação fundamental que eu levanto aqui. Em grande parte das igrejas do Brasil, o departamento infantil é o departamento que recebe menor atenção. Sabe por quê? Porque criança não reclama. Criança é facilmente enganada e entretida com filminho daqui, comidinha dali, e assim sucessivamente. E ela nunca vai levantar o dedo para dizer: ei, você falou que ia me ensinar a Bíblia. Você disse que ia me ensinar a ver o mundo com os olhos de Deus. Essa é a tarefa dos pais, que se por um lado tem que supervisionar a escola, também tem que supervisionar quem? A igreja. E verificar se a igreja está cumprindo a sua tarefa educadora. Em grande parte das escolas dominicais contemporâneas em igrejas brasileiras, o departamento infantil é o mais esquecido de todos. Ele talvez devesse ser o departamento para o qual nós devêssemos olhar com mais carinho, atenção e investimento. Os frutos não são colhidos imediatamente, mas ao longo do tempo eles serão certamente colhidos. E quanto à educação escolar, não é? Chegando aqui já ao final do nosso tempo de reflexão. Basicamente, o que eu procuro fazer quanto à educação cristã escolar é discutir um pouco a natureza e o desafio de uma escola cristã. O que seria uma escola cristã? Então, essa é uma pergunta que eu tento responder. O que é uma escola cristã? E qual é o grande desafio de uma escola cristã? Quanto à primeira pergunta, eu sei que, em geral, nós temos a tendência de definir o que é uma escola cristã ou por razões administrativas ou por razões éticas, ok? Então, o que seria uma escola cristã? Na mente de muita gente, é aquela escola que foi ou criada por uma pessoa ou instituição cristã, que carrega um nome relacionado à história da tradição cristã, que emprega professores cristãos, que funciona na dependência de uma igreja, e as pessoas dizem: não, essa escola é uma escola cristã, porque ela foi aberta por um crente, ela está ligada a uma igreja, ela tem um conselho cristão, e assim sucessivamente. Ou então, nós definimos uma escola cristã por costumes. Por exemplo, a associação de práticas devocionais à rotina escolar. Nós dizemos: não, essa escola é escola cristã. Por quê? Porque toda quarta-feira, às 9h da manhã, todos os alunos vão para o auditório e eles, então, têm um culto. Então, é uma escola cristã, porque lá tem um culto. Irmãos, é importante que uma escola cristã seja administrativamente cristã? Óbvio, né? Se ela é cristã, ela tem que ser gerida de maneira cristã, tem a ver com isso. É importante que uma escola cristã tenha práticas devocionais cristãs? Óbvio que é. Uma escola cristã precisa incentivar a prática da oração, a prática da leitura da Bíblia, a prática da adoração. Todas essas coisas precisam ser incentivadas por uma escola cristã. Mas a minha pergunta é isto que define uma escola cristã? É isto que diz se uma escola é ou não é cristã? Creio que não. Eu acho que essa é uma resposta insuficiente. Por quê? Porque a missão primeira de uma escola é o ensino de conteúdo enciclopédico. Ou seja, a escola é aquela instituição na qual a família vai para dizer assim: nós precisamos ensinar a esse menino aqui várias coisas de disciplinas de conteúdo enciclopédico. Matemática, física, química, biologia e etc.
E nós entendemos que vocês podem nos ajudar a fazer esta parte da tarefa educacional. Ou seja, o núcleo de sentido de atuação de uma escola é o ensino de conteúdo enciclopédico. Se esse é o aspecto central da missão de uma escola, quando é que eu posso dizer que uma escola é uma escola cristã? Quando a pedagogia e o currículo de uma escola estão impactados pela visão de mundo cristã. Então, o que é uma escola cristã? Qual é a natureza de uma escola cristã? É uma escola que ensina cada disciplina do currículo escolar à luz de uma visão cristã do mundo. Uma escola cristã não pode desejar menos do que isso. Porque é isso que torna uma escola efetivamente cristã. Língua portuguesa, matemática, geografia, física, química, biologia. Como é que essas coisas, de certa forma, têm a ver com Deus e podem ser ensinadas de modo que a cosmovisão cristã seja o eixo integrador de cada um desses conteúdos e disciplinas. Daí, o grande desafio de uma escola cristã é exatamente o desafio de rever a sua pedagogia e rever o seu currículo escolar, a sua abordagem de conteúdos à luz de uma perspectiva cristã. Por que eu estou dizendo rever? Porque eu suspeito que, por causa do mundo no qual nós vivemos, onde pedagogia e ciências foram desenvolvidos à luz de pressupostos anticristãos, em geral, nossas escolas assumiram essas perspectivas sem perceber. Isso foi natural. Natural. E é necessário que a gente comece a repensar tanto a nossa pedagogia, quanto o nosso currículo, a nossa abordagem de conteúdos, para fazer com que isso seja, de alguma forma, perpassado por uma maneira cristã de enxergar a realidade. Eu gosto da definição do professor Solano, que diz que a educação cristã, e com ela eu quero encerrar, de certa forma, a nossa conversa, é a instrução em todas as áreas de conhecimento que é ministrada sobre o reconhecimento do Deus Criador e daquilo que nos é revelado em sua palavra sobre os seus atributos e nossas pessoas. É óbvio que é muito fácil dizer o que tem que fazer, não é verdade? Fazer é um pouco mais difícil, não é? É por isso que eu, então, me esforcei para tentar oferecer, no texto que eu vou publicar, de maneira extremamente pioneira, de maneira sujeita a várias críticas eventuais, eu tentei oferecer uma visão de várias disciplinas do currículo escolar à luz de uma perspectiva cristã. Então, eu inseri, no final do texto, uma breve tratativa sobre línguas e cosmovisão cristã, matemática e cosmovisão cristã, história e cosmovisão cristã, geografia e cosmovisão cristã, artes e cosmovisão cristã, educação física e cosmovisão cristã, a fim de mostrar para as pessoas quais seriam os primeiros passos, de certa forma, nesse processo de redefinição curricular e de abordagem de conteúdos. Finalmente, só para terminar a propaganda, inseri 2 tópicos importantes que eu não enxerguei, não tinha visto ainda ser tratado em material de educação cristã. Geralmente a gente conversa sobre educação cristã em ambiente de escola confessional, não é verdade? Mas a grande maioria dos cristãos que trabalham com educação não trabalham em escolas confessionais. Trabalham em escolas seculares. E quando eu uso a palavra secular aqui, eu estou usando secular no sentido de dirigida por uma visão de mundo secular, uma visão da realidade secular. A pergunta é, como é que deve se portar um cristão, um professor cristão, que dá aula numa escola pública, por exemplo? Como é que ele deve exercer a sua atividade cristã? Então, eu inseri um tópico no final para tentar ajudar esses professores que estão lidando nessa condição particular. Eu espero que, de alguma forma, a propaganda tenha sido boa
que vocês já estejam animados para comprar e levar para suas escolas o livro quando ele sair agora em maio, se Deus quiser. Mas eu espero muito mais do que isso. Eu espero que tenha sido de alguma forma útil, levantado algumas discussões relevantes para vocês e feito vocês pensarem em algumas coisas que poderão levar para casa como matéria de reflexão, a fim de servirem melhor ao Senhor na atividade que vocês têm desenvolvido. Agora sim, acho que podemos abrir para as perguntas, talvez tenhamos aí 5 ou 10 minutos para fazer isso. No universo escolar, nós nos deparamos com situações, com realidades assim, um pouco distantes do modelo de família ideal que você apresentou. Sim. Né? Nós recebemos, por exemplo, alunos que vêm de famílias cristãs ou que se autodenominam cristãs e crianças que muitas vezes demonstram pouco interesse pelas questões religiosas, questões espirituais. A minha pergunta era como tornar a educação cristã na escola relevante para esse aluno, né, que vem de uma família que muitas vezes assim, coloca na escola o gostar do nosso trabalho, a seriedade, a transparência, mas que não tem muito interesse, esse aluno de uma família fortalecida, né, nessa área cristã. Essas perguntas práticas, assim, elas são perguntas que valem $1 milhão, ok? Esse é o tipo de pergunta que, se eu tivesse a resposta, eu ia escrever outro livro e ia ganhar um monte de dinheiro, porque esse é um problema de todo mundo, não é verdade? Então, é o tipo de pergunta que vale $1 milhão. O que eu poderia dizer é que eu acho que há um círculo vicioso entre escolas e famílias. As escolas, por razões que não vêm ao caso agora, resolveram assumir a responsabilidade pela educação dos filhos. As famílias gostaram desse negócio, porque isso é mais confortável para algumas delas, e aí, então, na verdade, as escolas querem assumir essa responsabilidade, e as famílias querem que as escolas assumam essa responsabilidade. Eu creio que a escola precisa promover, na contramão da visão não cristã de educação, a escola cristã precisa promover a ideia de que a família é responsável pela educação dos indivíduos. Ela precisa dizer, nós não queremos ser as responsáveis pela educação das crianças. Nós queremos ajudar as famílias a educarem as crianças de maneira adequada. Agora, como é que uma escola cristã pode ser relevante para efetivar a educação na vida dessas crianças? Eu diria que uma escola cristã, se for cristã de verdade, teocêntrica, ela se esforçará para ter a melhor educação que puder ter. Ou seja, ela será relevante ao oferecer as melhores condições de ensino e aprendizagem para um aluno. E isso, obviamente, significa fazer isso a partir de uma visão de mundo cristã. Claro. Eu concordo plenamente com essa questão relativa à terceirização da educação. Sim. Né? Só que nós temos que pensar que hoje o contexto está bem diferente. Né? Você tem um mundo ideal, você tem um mundo no qual a gente lida. Então, muitas famílias, às vezes, não é uma questão de terceirizar. E aí pode ser importante distinguir educação e escolarização. Sim. Escolarização é a função da escola. Educação da família, mas a escola pode contribuir. As famílias vêm a nós em busca de ajuda. E lá nos primórdios, quando começaram a fazer as diretrizes curriculares da educação infantil, eu estou me referindo à educação infantil, vou entender por quê, eles colocaram basicamente 2 dimensões para orientar a educação infantil naquela época. A educação infantil saía da esfera da assistência social e estava em torno da educação propriamente dita. Sim. É a dimensão do cuidar e do educar. Do educar já tratamos aqui hoje. Mas essa dimensão do cuidar, ela está muito forte hoje, porque as famílias não estão dando conta. Sim, é verdade. A mãe não está dando conta, o pai não está dando conta. O que eu faço? Né? Então, nesse sentido, eu particularmente penso que uma escola cristã pode caminhar um pouco mais além, na perspectiva do cuidado, sem assumir uma terceirização. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu creio que a sabedoria para fazer isso vai exigir
como é que eu diria, níveis de intervenções diferentes em cada caso particular. E aí nós precisaremos lembrar que, se a família disser assim, não, ó, eu não tenho nada, eu não vou fazer isso, a escola vai fazer. E se a escola disser, não, eu também não vou fazer, o que vai acontecer com a criança? Ela fica largada. Então, obviamente que a escola precisa, tendo contato com alguém que está sofrendo, caso de uma criança, agir com amor para com ela. E isso vai demandar ações práticas de cuidado dela. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa tentar encontrar caminhos para conscientizar a família dessa criança da necessidade de atuação dela. Isso aí, é isso aí. Pois não, Geomário? Exatamente dentro da linha que eu vou questionar contigo. Sim. A questão do seu texto sobre a primazia Sim, da família. na questão da educação. Nós trabalhando aqui. A questão que nós temos hoje, que não é diferente, nós vivemos num mundo preocupado com o trabalho. Não existe também. Talvez no mundo ideal nós encontremos também. Porque aqui, enquanto você falava, andar por aí, conviver com pessoas, às vezes eu tenho um pai, tenho 2 filhos, um de 10 anos e de 2 anos, uma menina de 2 anos. Eu vivendo numa situação onde, pastor, com quem que eu deixo minha filha, com quem que eu deixo meu filho, com quem que está fora da escola, porque inclusive a própria mãe não quer mais cuidar. Então, nós temos uma realidade. Sim. Contextual, ambiental, onde não, na minha perspectiva, nós temos um mundo ideal. Isso você escreveu lá em 82. Nós temos um lar, um pai, uma mãe, um humilde. Mas nós não temos a sociedade brasileira, particularmente, comigo. Situação essa. Eu não seria tão catastrofista. Eu diria que existem muitas famílias se esforçando para cuidar dos seus filhos, muitas famílias que estão lutando para isso, etc. E tal. Existem muitas também que não têm feito isso. O meu ponto ao enfatizar essa questão da primazia da família é dizer o seguinte, que, primeiro, a escola não pode, sabendo disso, ela não pode tomar para si essa responsabilidade de início. Esse é o primeiro ponto. Agora, é óbvio que circunstâncias adversas, circunstâncias não ideais existem. E, nesse caso, a escola tem que ter uma intervenção. Agora, lembra, se é verdade que Deus projetou a família para responsabilizar-se por, a ação da escola nunca vai ser aquilo que a família seria. Ou seja, vai sempre ser prótese. Nunca vai ser o natural. É óbvio que, em algumas circunstâncias, o menos natural é melhor do que não fazer nada. Mas o meu ponto é, como é que a gente faz para tentar ser um instrumento de Deus para responsabilizar famílias para que elas assumam essa responsabilidade? E eu quero chamar a atenção só para o perigo de, sem querer, a gente assumir um discurso que não faz isso. Como, por exemplo, quando a gente chega para o pai e diz, olha, queremos agradecer pela sua parceria na educação. Não, esse discurso não fortalece isso. A resposta está exatamente no nível de intervenção da escola. Para cada caso, uma intervenção diferente. Quem é professor em escola secular sabe disso. Você trata alunos diferentes que estão chegando de lugares e ambientes diferentes. De certa forma, o professor tem que se adaptar e ele vai tratar alunos de forma diferente, ele vai intervir da maneira diferente. E é sempre importante lembrar os cuidados necessários para qualquer tipo de intervenção dessa natureza. Porque, lembra, a responsabilidade é da família. Mesmo que ela não esteja exercendo, quem responde pela criança é ela. E se ela entender, mesmo não fazendo o que deveria fazer, que a escola não deveria ter feito o que fez, ela cria problema para você. Então, mesmo a nossa intervenção no cuidado precisa ser muito cuidadoso, para que a gente não
ultrapasse os limites que a gente pode usar. Lá atrás, Fernando Marcos? Na verdade, os problemas que passam aqui, passam também nos lugares mais longínquos da nossa pátria. Né? Sim. E eu vejo assim, que a gente, como escola cristã, principalmente nas nossas regiões mais do interior, a gente é procurado por isso, pela filosofia, pelo trabalho, pela visão e pela oportunidade de salvação dos seus filhos do mundo. Não quer dizer, do ponto de vista salvífico, mas Sim. salvar do mundo, salvar do meio, salvar das coisas. As pessoas querem continuar sendo o que são, mas querem ter uma educação boa para os filhos. E há muitos momentos que a gente, ouvindo aquilo que vocês estão falando, eu estava pensando, nós temos que ser pastores na escola, para os filhos e para os pais. É isso aí. Então, a sua palestra, se você falar na minha escola lá para os pais, eles vão aplaudir. Só que eles vão sair na segunda-feira e voltar do mesmo jeito, certo? Mas no dia a dia, a gente tem que ficar pastoreando os problemas e chamando a atenção do pai, com toda a responsabilidade que eles ouvem a gente, só que eles não têm forças, às vezes, para obedecer. O problema, veja bem, o problema é que às vezes eles ouvem só a gente. Se eles ouvirem a voz de Deus através da gente, aí eles vão agir de maneira diferente. Ou seja, eu não tenho pretensão, nenhum de nós pode ter, que as nossas palavras convençam as pessoas. Mas nós continuamos pregando. Por quê? Porque cremos que Deus usa as palavras para transformar, e orando por eles. Então, esse é o desafio. É Deus quem educa. É isso aí. Filhos e pais. Pois não, Gilmar, rapidinho. A questão é exatamente essa. Acho que o ponto da família ser um instrumento na primazia da educação começa quando a igreja assume um papel também de agir na sociedade para que, de fato, aconteça com a família. O problema é que a gente não tem mais assim. Sim. Estou falando... O rigor, rigorosamente. Rigorosamente, nós estamos numa crise de família. Sem dúvida. Então, o problema maior nosso na sociedade é a crise da família. Isso. Pergunta é como é que a escola pode ajudar nesse particular. Meu nome é Wesley. Pois não, Wesley. Eu faço uma ideia de escola. Joia, Wesley, que bom. Com relação ao projeto pedagógico da escola dominical, eu vi comentando sobre essa questão da preparação dos adolescentes ao sair da igreja, da universidade, eles não estão preparados para enfrentamento de todo o currículo que vem da universidade, de negação da própria fé. Sim. E essa preparação holística com relação a desses jovens, desde a infância, até a fase, a discussão na escola dominical, em vez de só assuntos bíblicos, mas inserindo sobre eles a ideia de filosofia, Sim. de sociologia, de matérias sobre a biologia, discussão de criacionismo, essas matérias que eles vão enfrentar lá na frente. Sim. Mas a escola dominical trata, normalmente, de assuntos ligados à prática bíblica. Sim. E a escola dominical parece não estar se invadindo esse terreno, ou propondo para a educação dos jovens que nós temos da igreja, comentários e discussões sobre esses temas que são muito importantes. Muitas vezes você não vai ter em casa, Sim. você não vai ter na escola, porque a prática mesmo da escola não é secular, Sim. e a escola dominical teria esse aspecto importantíssimo. Excelente. Você tem algum projeto pedagógico para isso? Não, eu não tenho um projeto pedagógico que você possa pegar e aplicar em todas as igrejas. Por quê? Porque eu defendo que cada igreja é uma igreja particular. Então, a gente precisa ter princípios elementares para serem aplicados em cada comunidade de crentes, ok? Então, eu acho que essa é uma tarefa particular do pastor de cada igreja. Cada pastor precisa conhecer a sua igreja de tal modo a elaborar isso. Mas eu acho que o irmão toca na questão central. Eu tenho usado uma ilustração para dizer isso, né? Eu costumo...
eu costumo dizer, usando uma definição do Norman Geisler, que a cosmovisão cristã é como uma lente. O que o irmão disse é que a nossa escola dominical fala sobre a lente o tempo inteiro. Então a gente fica descrevendo a lente, como é que a lente é, etc. e tal. A lente é bonita, a lente é desse jeito, ela tem uma armação, etc. e tal. Só que a lente não existe para você ficar descrevendo a lente só. A lente existe para chegar uma hora, você botar ela no rosto, olhar para as outras coisas e até esquecer que você está usando a lente. Ou seja, a lente não é apenas algo do que você fala, é algo através do qual você fala de tudo. Nesse sentido, eu diria que falta-nos, além de falar da Bíblia, esse esforço de falar de outras coisas à luz da Bíblia. E esse é um desafio difícil, esse é um desafio complexo, mas eu acho que a gente tem que assumi-lo. Acho que as nossas escolas dominicais são muito boas para descrever a lente, mas elas precisam chegar num momento em que elas vão dizer, agora eu vou pôr a lente para tentar olhar para aquele fenômeno particular, para aquela questão específica, etc. Esse desafio, né? Então, acho que é isso aí. Reverendo, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Nós vamos encerrar esse momento do nosso encontro, fazendo uma oração. Eu queria convidar o nosso irmão presbítero Alisson, para encerrar esse nosso tempo. Senhor nosso, primeiramente queremos te agradecer porque o Senhor nos ama e zela por nós. Queremos te agradecer porque o Senhor movimenta pessoas, nos traz aos lugares para ouvir a tua palavra. Queremos te agradecer muito por essa noite, Pai. Amém. Porque temos a certeza que de maneira muito particular, em relação a cada um de nós aqui, o Senhor, por meio do teu Espírito, falou ao nosso coração. Somos gratos aos irmãos que compartilharam a palavra, queremos pedir que o Senhor os abençoe. E que o Senhor também nos abençoe, Pai, para que isso não fique único e exclusivamente nas nossas mentes, mas que o Senhor nos inquiete, nos incomode, para que isso se torne prática, uma prática tão costumeira e cotidiana, como foi colocado aqui, que a gente não percebe o que está fazendo. Amém. Nos dê graça em relação a isso, Deus. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.